Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trago hoje uma reflexão aqui sobre textos na área do direito, como esses textos se distanciam, algumas vezes, de uma perspectiva científica ligada à verdade, o que tem relação com o próprio direito em si, e eu vou trazer essa reflexão aqui para você. O que está muito para vocês, o que está muito ligado também a uma dificuldade do cientista advogado de trazer o direito para a esfera da científica, de fazer pesquisas com teor científico, rigor metodológico comum às ciências humanas na área do direito, que é uma grande dificuldade dos meus clientes. Eu trago muitas críticas nos textos que eu reviso deles, que trazem esse ranço do direito, né, que não é muito científico para a perspectiva científica de pesquisa, não conseguem fazer essa separação entre ciência e prática profissional, que também é um problema que acontece em outras áreas, mas que, no caso dessas outras áreas, os profissionais já, e esses paradigmas já foram, vamos dizer assim, superados, eu acredito, porque já tem uma cultura de pesquisa ali, muitas pesquisas desenvolvidas, uma tradição de pesquisa e o direito está um pouco distante dessa perspectiva. Gente, por exemplo, eh, o direito e a ética ali ligada ao direito não necessariamente tem uma relação com a verdade como a ciência apresenta. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Isso daqui vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer. O direito e a ética, gente, têm objetivos e abordagens diferentes em relação à verdade da, que é, que é buscada em várias ciências, né? Embora ela seja, né, um ideal buscado em todos esses campos, eu acredito, existem algumas diferenças aí, né? No contexto científico, a verdade ela é buscada ali por métodos ligados a cada escopo científico, a cada área. Isso envolve, às vezes, observação, coleta de dados, experimentação, análise rigorosa, né? Eu não sei se eu posso dizer, gente, que toda ciência busca a verdade. Eu acho que tem algumas ciências que não necessariamente, talvez gostariam, mas que não necessariamente conseguem buscar ali a verdade. Tentam se aproximar, ou então não necessariamente tem esse fim, né? Mas em geral é isso daí, né? Apesar, e também tem a gente não pode falar, né, em ciência e trazer essa noção absoluta. Então a gente precisa ter muito cuidado ali para, numa perspectiva científica, apesar de às vezes os cientistas estarem tão fixados ali nos seus escopos de pesquisa, que esquecem de olhar para as ciências interdisciplinares, né? Eu acho que o direito, nessa perspectiva, principalmente pela questão de acordo, nas negociações ali, nos processos, de olhar o lado de ambas as partes, tenta desconstruir um pouquinho isso, né? Eu acho que isso é positivo, isso pode ser comparado à perspectiva de várias outras ciências sobre verdade, e acho que, por outro lado, também isso é um problema, e eu vou explicar por quê, né? É, no direito, gente, a verdade, ela é um pouco mais complexa e subjetiva, eu tenho percebido, né? O sistema legal, ele lida com questões legais, disputas, conflitos entre as partes, a busca pela justiça, equidade, né? E isso não necessariamente, às vezes, é sinônimo de verdade, né? Até porque se a gente fala ali entre partes e conflitos, você vai ter uma verdade de um lado, uma outra verdade de outro, né? Só que dependendo ali do que está sendo buscado, né? Mas o direito tem um pouco ali essa questão ligada à justiça, à equidade, isso por si só, e por essa relação complexa, mais subjetiva, é um problema, né, para a gente dizer que é uma coisa só, né? Como que a gente chega a uma verdade que não é compartilhada entre as partes, por exemplo, né? E aí você precisa dar uma sentença que tem que, né, considerando
cada uma das partes e a versão de cada uma delas, né? O processo judicial ele envolve apresentação de argumentos, evidências, interpretação das partes envolvidas, né? Aplicação das leis e normas, né? A verdade, nesse contexto, ela é determinada com base em evidências e argumentos apresentados ali ao longo do processo, mas ela está sujeita a interpretações e avaliações subjetivas de alguma maneira. É por isso que você vai ter juiz com um posicionamento, outro juiz com outro, dependendo, né? E da mesma forma, a ética, por exemplo, lida com questões morais, valores humanos, essas questões, gente, são subjetivas e culturalmente influenciadas. Então, diferentes perspectivas éticas podem levar a diferentes interpretações de verdade em relação ao que é dito ou dado como certo ou errado numa situação, né? Então, assim, embora a verdade seja um ideal aí, nessa, pensando em ciência, o direito e a ética, eles estão mais preocupados, principalmente ali na prática, com a justiça, a equidade, os valores, como eu disse para vocês, né? Mas isso tem mudado na pesquisa científica na área do direito em relação à metodologia e tal. Vou adentrar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu já deixo aqui o questionamento para os pesquisadores aí, pessoal que me segue, que faz pesquisa, é advogado, por exemplo, como trazer a perspectiva da verdade científica para a pós-graduação em relação ao direito, para romper para trazer um avanço aí, né? Esse é um grande desafio hoje dos pesquisadores na área do direito. O direito, como ciência, a gente enfrenta desafios na estruturação e na distinção entre a teoria jurídica e a prática da advocacia, né? Há várias razões para isso. Então, por exemplo, natureza subjetiva do direito, né? O direito lida, como eu falei, com questões muito complexas, multifacetadas, e isso tem a ver com interpretação, aplicação de leis, regras, princípios. Essa natureza subjetiva do direito, juntamente com a diversidade de sistemas legais, por exemplo, em diferentes países, torna um pouco difícil estabelecer um método ou a busca ali por um método científico nas pesquisas de pós-graduação ligadas ao direito, né? Isso já é difícil no caso das ciências em vários países, né? Das várias universidades, das várias pesquisas feitas em várias instituições e universidades em todos os países. Imagina uma perspectiva que tem rigor, né, que tem ciência e tudo. Agora, imagina uma perspectiva de algo que é um pouco mais subjetivo aí, como esse caso. Tem outra questão, fator social e político. O direito é influenciado por fatores sociais, políticos, culturais, e eles podem variar de acordo com o contexto geográfico e temporal, até mesmo de uma cidade dentro de um país para outra. Esses fatores, gente, eles podem afetar a aplicação da lei e tornar desafiador estabelecer princípios, regras jurídicas, né? Tem também a questão dos tribunais e dos profissionais do direito, do advogado, advogada em si. A prática do direito está centrada ali nos tribunais, na resolução de disputas legais. Os advogados desempenham, eles têm um papel assim muito importante para a representação dos interesses das partes envolvidas e na persuasão dos juízes, né? Isso pode levar a uma ênfase maior na argumentação e na estratégia jurídica do que na busca pela verdade em si. E aí que a gente começa a ver que muita gente criticando o advogado, né? Porque exatamente por isso que eu estou dizendo. A pesquisa, e tem uma outra questão que são as limitações metodológicas. Por um lado, a pesquisa científica, gente, ela tem base ali, às vezes, em métodos empíricos, observação, experimentação controlada. O direito lida com eventos passados e situações muito complexas que não podem ser replicadas em um ambiente experimental, por exemplo. Não necessariamente, né? Então, isso torna difícil aplicar abordagens científicas
né, a análise ali do direito. Tem algumas áreas de pesquisa, principalmente em humanas, na sociologia, na linguística, na psicologia, eu vou dizer aqui para vocês, que seriam muito bem-vindas ao direito, principalmente a análise de discurso crítica na linguística, né? Então, às vezes, essa falta de conhecimento dos advogados, de história da ciência, das próprias limitações ali do direito, em si, de eles ficarem muito fechadinhos neles mesmos, impede que seja visto além, né? Se os advogados tivessem uma formação talvez mais científica, eles conseguiriam casar o direito com a ciência. Eu acho que o problema está muito ligado ali à formação do direito em si, fundamentada numa perspectiva filosófica, né? Tem uma outra questão aqui importante, contexto normativo. O direito, gente, é um sistema normativo que busca, vamos dizer assim, regular de maneira geral o comportamento humano e proteger os direitos e interesses das pessoas, né? Essa natureza normativa nem sempre implica a verdade como objetivo. A lei, ela busca promover valores sociais, equidade, justiça, né? Isso pode resultar em soluções que não se alinham necessariamente a uma perspectiva de verdade ou em desacordo com com algo, vamos dizer assim, ligado à verdade, né? Porque estaria mais fundamentado ali na uma questão de equidade, por exemplo. Né? Apesar disso, né, tem um campo de estudo no direito, que é a teoria do direito, que busca, né, abordar e estruturar o direito como uma ciência, né? E a teoria do direito, ela envolve análise filosófica, metodológica também, né? Sobre a natureza do direito, a fundamentação, interpretação, a aplicação, e essas reflexões, elas contribuem aí para o desenvolvimento do direito, né? Eu só fico com um pé atrás, assim, quando o pessoal desenvolve pesquisa no direito aí, trazem uma questão muito filosófica ali, né? A filosofia não é ciência, gente. Então, apesar da ciência ter surgido da filosofia, fazer ciência e fazer filosofia são coisas, eu acredito que diferentes. Então, o direito tem toda essa coisa ligada com a filosofia, até para pensar a língua e algumas outras coisas assim. E existem ramos científicos em determinadas áreas que estão mais evoluídos e avançados do que uma discussão simplesmente ali na área da filosofia, né? Estruturar o direito, gente, como ciência, numa perspectiva mais rigorosa, estrita, né, implica muitos desafios hoje, né, que surgem principalmente por causa da natureza dos objetivos do direito como um sistema normativo e social. Então, mais uma vez, o direito não lida com a busca da verdade, né? Ele também tem essa questão aí do comportamento humano, regular o comportamento, promover a justiça, a equidade, né? Aplicar um método, tentar buscar um método científico ali ligado ao direito nessas pesquisas de pós-graduação, com experimentação, por exemplo, controlada, ou replicação de resultados, ou casar ali teorias que já existem em outras ciências, numa perspectiva interdisciplinar ao direito, né? É o que pode ser feito, né? Mas esses estudos, eles dependem de análises, né? Interpretação de norma, considerações éticas, políticas, né? É importante dizer também para vocês que o direito ele tem evoluído muito, as pesquisas científicas, principalmente no Brasil, tentando incorporar essas abordagens, apesar de eu ainda ver muita limitação como revisor, essas abordagens mais científicas às pesquisas, né, na área do direito. Embora o direito, gente, possa não se enquadrar aí nos modelos científicos contemporâneos, e eu trago essa crítica aqui para vocês, há uma crescente conscientização sobre a importância da pesquisa jurídica com a produção do conhecimento. Mas, principalmente na prática do advogado, eu vejo um distanciamento. Então, eu acho que o advogado precisa olhar para um perfil um pouco mais científico, até para se posicionar em relação à prática aí, né? Eu acho que o direito também usa dessa questão subjetiva propositalmente
para se distanciar e se desvirtuar, principalmente no Brasil, da verdade e olhar para os próprios interesses dos advogados, né? E não só, às vezes, dos advogados ali, dos interesses da parte, principalmente porque o advogado ele é contratado ali para representar a parte, então às vezes tem uma parte ali que está mentindo num processo, por exemplo, né? E aí o que que pode ser feito nesse caso, né? Muita gente por dinheiro aí, né? Por uma relação econômica, principalmente por o direito ter todo esse discurso elitizado ligado a uma questão financeira no Brasil, né? Tudo é justificado com pagamento de honorário advocatício, então é bem nesse sentido. É só, eu acredito que o advogado que faz pesquisa, ele está numa perspectiva ali mais, né? Se bem que muitos vão usar essa perspectiva da pós-graduação ali só para poder, né, incorporar esse discurso da acadêmico, científico, né, mas continuar controlando ali, né? Então, assim, mas é só uma formação, eu acredito, de cientista fundamentada, consolidada, que é preciso, para isso acontecer, é preciso mudar o currículo, para poder levar esse profissional a essa transformação e, por sua vez, isso gerar avanço ali na pós-graduação e dissolver esses problemas, tanto no nível da língua quanto no nível da pesquisa ali jurídica, né? E eles se acham o centro ali do universo, principalmente no Brasil, quando não é o advogado, é o médico, né? Então isso é essa crítica que eu trago aqui hoje para você, gente. Eu sou revisor de texto há muitos anos, reviso, trago um olhar de fora como cientista, principalmente para textos acadêmicos de advogado, faço um trabalho bem bacana, trabalho com pesquisa científica, metodologia e tento desconstruir pesquisas, principalmente de advogados aí do Brasil inteiro. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.